Olá, eu sou a Bruna da WTB. Tudo bem com você? Semana passada, nós falamos da esperança que as vacinas que já são realidade trazem para os setores de turismo e viagens corporativas. E nesse domingo, dia 17 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso emergencial de 2 imunizantes, a Coronavac e a Oxford AstraZeneca. Mas, primeiramente, para entendermos esse tipo de aprovação, vamos abordar o cenário em que vivemos? Bom, no mundo nós temos vivido um aumento de casos e ausência de alternativas terapêuticas. A estação do ano no hemisfério norte, o inverno, tem influenciado numa disseminação mais rápida do vírus. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Covid-19 está atualmente entre as principais causas de morte no mundo, em sexta colocação. Estados Unidos, Brasil, Índia e México são os países com mais mortes, seguidos de países do continente europeu. No Brasil, voltando para o cenário do setor de turismo e viagens, medidas foram criadas para incentivar o turismo seguro através da criação do selo Turismo Responsável, que certifica meios de hospedagem e refeição. O Ministério do Turismo também criou protocolos de higiene e limpeza para agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos e aquáticos, locadoras de veículos, entre outros, buscando, assim, incentivar, num primeiro momento da retomada, viagens de curta duração e com destinos voltados à natureza, aventura e ecoturismo. Vamos entender agora o que é o uso emergencial das vacinas. Haviam 3 formas dos imunizantes serem aprovados pela Anvisa. A primeira forma era pelo registro definitivo da Anvisa, onde os desenvolvedores submetem o pedido de registro à Anvisa apenas após a conclusão das 3 fases de testes da vacina. Para acelerar esse trâmite, a agência havia criado um procedimento de submissão contínua de dados. A segunda forma foi o escolhido pela Anvisa, que foi a liberação de uso emergencial, que permite aos desenvolvedores enviarem os dados que comprovem eficácia e segurança antes de terminarem a fase 3 da vacina. E a última forma é a baseada na lei Covid, que libera o uso da vacina se o imunizante tiver aval expedido por uma agência do exterior, sendo elas ou dos Estados Unidos, Japão, Europa ou China, independente do registro da Anvisa. O uso emergencial, ele não libera a vacina para comercialização, apenas uso pelo governo federal em seu plano de vacinação. O pedido do Instituto Butantan foi apresentado dia 8 de janeiro, assim como o pedido da Fiocruz pela Oxford AstraZeneca. E agora eu vou responder algumas questões que você deve estar se fazendo. Afinal, quando começa ou começou a vacinação contra o Covid-19 no Brasil? A previsão era que se iniciasse a vacinação na quarta-feira, dia 20, mas houve um adiantamento para segunda-feira, no dia 18 de janeiro, em alguns estados. E quantas pessoas serão vacinadas? Bom, o primeiro lote visa vacinar cerca de 2,8 milhões de pessoas e as doses foram divididas proporcionalmente aos estados de acordo com suas populações. Mas quem serão os primeiros vacinados? Na ordem: trabalhadores da saúde, população indígena, pessoas com deficiência e idosos. Mas São Paulo já começou a vacinar? Sim, mas apenas alguns profissionais de saúde. A orientação do governo paulista é que os municípios priorizem os profissionais de saúde, principalmente os da linha de frente do combate à pandemia. E é preciso algum tipo de registro para receber a vacina? Não. As vacinas serão oferecidas às pessoas que fizerem parte do público-alvo que comparecerem a um dos postos de vacinação espalhados no país. Porém, no estado de São Paulo, é possível fazer um pré-cadastro pelo site que nós vamos deixar na descrição para que se evite aglomerações nas unidades de saúde e isso não é um pré-requisito para ser vacinado, tá bom? A vacina, ela será totalmente gratuita? Sim, a vacinação nacional é organizada pelo Ministério da Saúde por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS,
e não terá custo para a população. No futuro, clínicas particulares poderão sim oferecer vacinas pagas contra o Covid-19, mas não há estimativa para isso. Qual a previsão para o início da vacinação em cada estado? Bom, no estado de São Paulo já teve início logo após o anúncio da aprovação no domingo, dia 17 de janeiro. E terça-feira, a vacinação contra a Covid-19 já havia começado nos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Ao todo, 20 estados. E voltando a falar da vacina, você sabe o que é a taxa de eficácia da vacina? Em que isso influencia nas nossas vidas? A taxa de eficácia mostra a capacidade de uma vacina diminuir as chances de uma pessoa que foi imunizada contrair a doença. Para se ter um parâmetro de comparação, a vacina contra a gripe H1N1, por exemplo, tem uma taxa de eficácia que varia de 40% a 90%. A taxa mínima de eficácia requerida tanto pela OMS quanto pela Anvisa foi de 50%. A eficácia da Oxford AstraZeneca é de 70,4%. Já a eficácia da Coronavac, a vacina da Sinovac do Instituto Butantan, é de 50,38%. Portanto, se tratando da Coronavac, isso implica que quem não tomar vacina terá o dobro de chances de desenvolver a Covid-19 caso pegue o vírus. E que os que não forem vacinados e adoecerem também terão 5 vezes mais chances de precisarem de atendimento médico, conforme foi explicado pelo médico do Hospital Universitário da USP para a BBC News. Embora a Coronavac não tenha eficácia tão alta quanto os imunizantes da Moderna, com 94,1%, e da Pfizer-BioNTech, 95%, ela tem a vantagem de ser mais acessível do que essas citadas, porque elas estão sendo disputadas acirradamente. E o que se espera com a vacinação? Bom, almeja-se a chamada imunidade de rebanho, que se dá quando grande parte da população é imunizada para que o agente infeccioso deixe de circular. Além disso, o início da vacinação significa o vislumbre da retomada da economia, das viagens e do turismo, entre outros setores tão duramente afetados. O secretário estadual do Turismo de São Paulo escreveu ao PAN Rotas falando sobre o trabalho do Estado através do Plano São Paulo, que tomou medidas duras, mas necessárias, e ainda tem tomado, e do apoio estadual ao trabalho do Instituto Butantan com a Coronavac. No setor de turismo ainda, diante da maior crise do setor aéreo e turístico, as empresas começam a se movimentar com medidas mais drásticas. Muitas companhias aéreas estão mudando as condições de utilização para os viajantes e já pensam em exigir que todos se vacinem para voar. A Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, planeja lançar no primeiro trimestre desse ano, 2021, um passaporte de saúde digital via aplicativo para iOS e Android que poderá substituir o passaporte e acomodar informações de saúde do passageiro, como resultados de teste de Covid, por exemplo. A solução ela é chamada de Travel Pass. Já existem outras empresas de tecnologia que lançaram sistemas como esse. Países como China e Índia já estão usando esse tipo de sistema para que as pessoas tenham acesso a espaços públicos e transportes. O Reino Unido também revelou que esse tipo de passaporte de imunidade digital fará parte dos planos de governo para que as pessoas com teste negativo para o vírus voltem ao trabalho e possam voltar a viajar. Mas vale lembrar que mesmo com o uso dos imunizantes, ainda será preciso manter as medidas preventivas até que a pandemia seja controlada e os contágios estejam a níveis normais de qualquer doença, disse o ministro Eduardo Pazuello. Por isso, mesmo que você já esteja cansado de escutar, nós iremos te lembrar. Utilize a máscara em qualquer local público. Sempre que você puder, lave suas mãos com sabão e água corrente. E se não puder, higienize com álcool em gel 70%.
Evite tocar o rosto, principalmente a região de olhos, nariz e boca. Evite aglomerações, escolha ambientes bem ventilados, em vez de ambientes fechados e com pouca circulação de ar. Evite também o compartilhamento de objetos e acessórios de uso pessoal. Se você for fazer uma viagem, siga as recomendações sanitárias e também as medidas sugeridas pelas autoridades locais do seu destino. Cada um de nós, eu e você, temos o dever de nos cuidarmos e adotarmos medidas básicas de higiene pessoal nessa luta. Se cuidem e até a próxima. Tchauzinho!